Olá, telespectador da TV Mirandiba. Iniciamos hoje o podcast Sua História, um podcast que vai contar a história de pessoas simples, como você, que nos enviou a sua história. Hoje nós começamos com a história de uma grande guerreira lá de Recife. O nome dela, Elisa, de uma família sofrida, sem amparo de pai, com apenas o apoio da sua mãe. Elisa teve que lutar para conseguir algo tão simples como a sobrevivência. Nascida na década de 60, passou por momentos de turbulência na história democrática do Brasil. Passou pelo regime militar, viveu a transição da ditadura para o período democrático. Teve 2 irmãos. Um deles quase morre por ter sido colocado dentro de uma gaveta por sua mãe, que tinha esquizofrenia. Criada na periferia de Recife, com poucos cuidados, pois sua mãe vivia momentos de sanidade e momentos de insanidade mental. Em um desses momentos de pouca sanidade mental, sua mãe decidiu entregá-la para uma pessoa responsável por um centro de umbanda, o que parecia ser um alívio para o seu sofrimento, já que teria nova criação. Na verdade, correspondeu a momentos de terror. A suposta educação era forjada na violência física e no constrangimento. Quando cometia qualquer coisa que era considerado erro, ela era punida com chibatadas e até mesmo com murro. Uma criança passando por agressões, violências e muita dor. Mas a menina cresceu e tentou fazer o seu próprio futuro. Se envolveu com pessoas que não encaminharam Elisa para esse futuro. Se envolveu em relações não tão duradouras, e nessas relações geralmente vinham filhos que os pais nunca assumiam. Então Elisa terminou ficando com 6 filhos para criar sozinha. Mas como alimentar tantas bocas? Como trazer para casa a refeição para tantas pessoas? Ela teve que se virar. Fez de tudo. Vendeu água de coco na praia de Boa Viagem. Sempre se oferecia para as faxinas nas casas das pessoas. Ela teve que se virar. Fez de tudo quanto era lícito. Vendeu água de coco na praia de Boa Viagem. Vendeu pipoca no centro do Recife. Porque, enfim, eram 6 bocas para alimentar, fora dela. Mas mãe amorosa que era e cuidadosa, sempre ficava por último e às vezes nem chegava a comer para ter o que dar aos filhos. Enfrentou de perto a fome, a falta de recursos, a habitação precária, pois morava numa casa onde o telhado era cheio de goteiras. As crianças, volta e meia, passavam a noite levando pingos na cabeça, porque a casa não tem a estrutura necessária. Diante de tantos problemas e diante da escassez, quantas vezes passavam por sua cabeça maus pensamentos? E aí a sua estrutura psicológica aos poucos foi se deteriorando, até que um momento ela pensou em tirar a própria vida e era daquelas crianças, porque já não suportava mais tanto sofrimento. Ficou deprimida, de cama, à beira da morte, mas olhou para os céus, pediu a Deus misericórdia, clamou a Deus por proteção, clamou a Deus por restauração da sua vida, e Deus a ouviu, escutou, restituiu-lhe a saúde. E as crianças, elas cresceram. E aquelas crianças que outrora simbolizavam sofrimento, passariam a ser
a grande guinada na vida de Elisa. Aquelas crianças, ao crescer, seriam a esperança de Elisa. E elas cresceram. E o que aconteceu a partir do crescimento dessas crianças, você vai ficar sabendo no episódio 2 do podcast Sua História. Aqui Enzo Ravi, o poeta sertanejo. Você quer também a sua história contada aqui no podcast Sua História? Envie para nós no e-mail enzoravioficial@gmail.com ou pelo WhatsApp DDD 81 99886 8948 DDD 81 99886 8948.